Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque no mundo espiritual as palavras valem como um contrato. É por isso que não basta só crer com o coração. A Bíblia diz: aquele que crê com o coração e confessa com a boca, ele entra. Esse é o primeiro contato que a gente tem. E contrato, de fato, no mundo espiritual. Você confessa. Então tem coisas que você falou quando você era criança. Tem coisas que você falou com Deus, pediu a Deus, se comprometeu a Ele, votos que você fez, que você pode até esquecer, mas Deus não esquece. E Ele vai te cobrar esses votos, né? Obviamente com justiça e misericórdia, mas Ele vai trazer para você. Então tem muitas pessoas, às vezes, que o Senhor está chamando, vá, antes que aconteça algo e o Senhor te recolha antes do tempo, porque isso também pode acontecer. E o Senhor me chamou. E quando Ele me chamou, Ele me enviou para uma base missionária. E nessa base missionária, eu fiquei ali durante 5 meses, reclusa ali, e foi onde eu entendi de uma vez por todas que aquilo que eu fugia a vida inteira, que era batalha espiritual, libertação, eu tinha que estar. Era esse o chamado que Deus me deu. Batistona, raiz, então não acreditava em muita coisa. Para mim foi super difícil, porque o que está acontecendo de fato? E quando eu cheguei ali, foi onde a gente ficou, numa casa que era maçônica. Por quê? Para você ver a importância de você entender de batalha espiritual, porque às vezes a gente mesmo dentro da igreja, por falta de treinamento nessa área, a gente fica vulnerável e atrai coisas desnecessárias para a sua vida. Sim. A base missionária alugou uma outra casa e era a primeira casa do bairro. O local onde eu ficava chamava-se Ilha da Magia, porque havia muitas bruxas ali desde muito tempo. O começo assim de missões foi, que você foi começo fazendo. Sim. O Senhor me resgatou e falou assim: agora. E ele veio assim, ele falou assim: estou acelerando o teu tempo. Então era como se eu estivesse vivendo ali 10 anos da minha vida. Sim. E quando eu cheguei ali na Ilha da Magia, existiam bruxas extremamente poderosas que se faziam de parteiras para fazer aborto das meninas das universidades, porque tinha uma universidade ali do lado. E aí as meninas ficavam grávidas, elas se faziam de parteiras para ter o quê? Para ter acesso ao feto. E você imagina, Moloque, né? Ali, culto a Moloque era muito forte. Mas essas pessoas, essa jovem, ela sabia que era para aborto? Certamente não. Elas sabiam que elas iriam, elas procuravam, não, elas procuravam essas parteiras para abortar. Ah, entendi. Elas só não sabiam que o aborto iria se transformar numa comida. Meu Deus. Era nesse nível. Ninguém recebe esse tipo de poder sem um sacrifício extremo, sem uma iniquidade extrema. Então elas pegavam o feto. Era abominação. Meu Deus. Para a pessoa ter esse tipo de poder, ela comete abominações contra o Senhor. E principalmente quando envolve crianças. Então ali havia um culto a Moloque muito grande. O índice de suicídio naquele bairro, ele era muito grande. Então a nossa meta ali, enquanto missionários também, era sair profetizando, olha só, sem conhecimento, passando nas portas e tudo. Sair profetizando a respeito de repreendendo espíritos malignos, né? E tudo, sai, mas sem entender, primeiramente, sem trazer a libertação para dentro da nossa própria casa, para dentro da nossa própria vida. Sim. Eu estava cheia de legalidades, porque o Senhor te chama do jeito que você está. Mas só que a libertação, ela é aos poucos. Tinha muitas portas que eu tinha que fechar. Sim. A começar, por quê? Pelo meu domínio próprio. As pessoas que têm chamado para a batalha espiritual, elas têm muita força. E essa força, ela muitas das vezes se manifesta na sua própria personalidade, que você tem que canalizar para o lugar certo. Não brigar por qualquer coisa, não se desesperar, não ficar extremamente estressado ou depressivo ou ansioso. São coisas que a gente está acessível porque a gente tem muita sensibilidade no reino. E isso associado a um monte de brecha que precisa ser fechada, a boquinha que às vezes a gente fala o que não quer, o que acontece? Os inimigos vêm. Só que o que eu não sabia é que eu estava lidando com demônios territoriais. É muito diferente. Demônios territoriais, eles atacam a casa.
Você percebe que há demônios territoriais porque eles são muito mais fortes do que demônios que simplesmente manifestam nas pessoas. Sim. Eles estão nas estruturas. E essa casa era uma casa maçônica, a primeira casa do bairro. Imagina, com fundação maçônica, com Meu fundação Deus. de dedicação. Sim. E simplesmente a base missionária colocou um monte de missionário Ali sem dentro. experiência nenhuma ali dentro. Meu Deus. Sabe o que aconteceu? Virou um ringue. Todo dia, toda hora, os missionários, um brigando com o outro. Eu era que mais brigava, né? Meu Porque Deus do céu. eu já estava assim, era a flor da pele. Tudo meu ali estava a flor da pele. Por quê? Porque o Senhor abriu os meus olhos espirituais de uma maneira tremenda ali. Eu comecei a ver entidades. E aí que eu percebi que o nível espiritual, que a minha patente espiritual tinha aumentado. Por quê? Porque eu parei de ver só aqueles bichos feios, aqueles demônios, todos encrencados, e comecei a ver anjos caídos. Seres que pareciam semelhantes a homens, Sim. mas que você percebia que eram das trevas. Foi quando eu vi Lúcifer. Que o Senhor falou, este é o que chamam de Lúcifer. Para mim, né? Sim. E ele fede horrores. Ele fede muito. Ele fede a morte, mas Você não é... via Eu vi e sentia. e senti. Ele simplesmente apareceu. Ele estava com um terno preto, todo preto. O cabelo dele é preto, liso, até aqui mais ou menos. Ele é alto, bonito, assim, a pele bem clara, mas os olhos são olhos totalmente enegrecidos. Ele não tem essa parte branquinha do olho que a gente tem. É totalmente negro, tá? E ali, né, os olhos, né? Se os seus olhos tiverem luz, todo o corpo, mas se não tiver, o seu corpo inteiro será trevas. O dele, ele tinha olhos de trevas. E Lúcifer, ele olhou para mim, apenas isso. Ele apenas olhou para mim. E o Senhor, obviamente, estava com seus anjos ao redor. E aquele cheiro insuportável que ele tem, né? Meu Deus. E ele andando ali, olhando e dizendo, né? Assim, o olhar Sim, dele, sim. esse território é meu. E eu não sabia como expulsar demônios territoriais. Eu não sabia nem como fazer, porque até então eu via só demônios horrorosos, né? É bem difícil, né? Muito. Expulsar ali do território. Porque ali é onde ele tá. Vamos supor, né? Ali é onde praticava as coisas. Aí, vamos supor, é a casa deles. É a casa deles. Né? E o que Expulsar o demônio da própria ali da casa deles É difícil. foi tremendo. Foi difícil. Por quê? Misericórdia. Você entra na casa do valente, primeiro tem que amarrar ele e depois saquear-lhe os bens. Jesus disse, ninguém entra na casa do valente sem antes amarrá-lo. Mas como é que amarra? Sim. Porque não são cordas normais. Uhum. Não é normal. Número 1, a primeira coisa que o Senhor falou quando levou o povo para a Terra Prometida foi o seguinte, olha, uma das primeiras coisas, quando você tiver numa casa e tiver lepra, que eu enviar a lepra, você já sabe que aquela casa precisa ser liberta. Em outras palavras, foi isso. Ela precisa ser purificada. Você vai ter que chamar o sacerdote, a gente vai ter que fazer algumas coisas. Existiam casas em Canaã que eram, obviamente, o centro de invocação maligna. Sim. Né? Era dos cananeus e eles simplesmente tomaram posse daquela casa. Mas aquela casa precisava passar por um processo de libertação. E o que era isso? Né? Primeiro, as paredes, aquele ditado que tem ouvidos é verdade. Sim. Por isso que a lepra ela se manifestava na parede. Então são invocações e palavras que as pessoas diziam ali e que as paredes elas acumulavam aquelas palavras. Tudo é vibração. Eu sou engenheira e a gente estuda. Quando a gente estuda o som, você percebe que, na verdade, são ondas, né? E que essas ondas, elas vão batendo e vão vibrando. Então, ali dentro, aquelas paredes ouviram muitas invocações. Sim. Então, esse É isso mesmo. é o primeiro ponto, né? Você entender o quê? Você entender que ali foram palavras que foram proferidas, atos que foram feitos. Então, você tem que remir a terra. Você precisa do sangue de Jesus. A Bíblia fala que a terra, ela só é remida quando, através do sangue do culpado. Se você derramou um sangue inocente na terra, ela só pode ser remida com o sangue de quem fez aquilo. Mas hoje nós temos Jesus. O sangue de Cristo fala mais alto que o sangue de Abel. Então, a invocação do Senhor para trazer o sangue nos umbrais. Sim. Para nos livrar do Sim. destruidor. Então, para começar ali,
era necessário, primeiro, uma redenção das pessoas que estavam ali dentro. Arrependimento pela terra, clamando ao Senhor pelo sangue dele e que esse sangue ele fosse espalhado pela casa, pelas paredes da casa, pelos umbrais da casa, porque sem sangue não há remissão, é o que está escrito. Então, a primeira coisa que deveria ter sido feita era aquilo, e antes de entrar qualquer missionário ali. Só que as pessoas não sabem disso. né? Muda, a gente se muda para um lugar, oraram, Senhor, agora aqui é do Senhor, amém, conseguimos alugar, a casa era maçônica, agora, exatamente, agora não é mais, glória a Deus, mas as brigas continuavam. As situações que aconteciam ali eram coisas que dava para ver que era espiritual. Então, a gente fez alguma coisa errada. Não houve uma libertação. Então, a primeira coisa que tinha que acontecer ali era um arrependimento em conjunto. Quando você mora, nós somos cristãos e a gente entra numa casa, aquela família precisa estar se arrependendo por aquilo tudo que foi feito. Então, Deus foi me mostrando essas coisas. Lúcifer foi só a primeira, depois veio Lilith, né? Que até então eu nem sabia que existia, para mim era mito. Mas Lilith está na Bíblia em Isaías 34:14, no seu original. Na hora de traduzir, traduz-se como coruja noturno, demônio noturno, mas é porque o nome dela tem esse significado. Né? Então, por exemplo, José, aquele que acrescenta. Ao invés de botar José, botou aquele que acrescenta. Não está errado a tradução. Só que nos tira a visão de que aquilo ali é um principado. E eu vi que ela estava ali. Ela estava por trás daquelas bruxas que faziam projeção astral no lugar. Você viu, então? Não só vi, como fui totalmente machucada. Porque eu não sabia lutar, não conhecia. Extremamente tradicional, não acreditava em muitas coisas que eu vi ali. Que eu falei assim, Deus, me ajuda, porque todos os dias eu acordo machucada e eu sonhava lutando, eu estava lutando. Certa vez, eu dormindo, eu abri o olho e eu me vi com um punho fechado, com a mão assim para cima. Ou seja, aquilo estava acontecendo no físico também. Aquelas bruxas, elas faziam projeção astral por conta do poder. O sangue, o derramamento de sangue, a profanação que elas faziam, nível espiritual, maligno, para conhecer as profundezas de Satanás, fazer com que elas tivessem poder e se projetassem fora do corpo. Então elas batiam na porta da base, elas entravam, elas me machucavam. Então eu acordava toda roxa, arranhada. E eu mostrava isso para minha liderança, que falava assim, olha, isso não é possível. Elas entravam, é isso? Elas entravam. De entrar ali. Entravam, com certeza entravam. Por quê? Porque tinha porta aberta. Isso. Uma brecha enorme, né? Ali. Se você não fecha a porta, eles vão continuar entrando. Se você não estabelece o reino de Deus, que a primeira coisa é o sangue, eles vão continuar entrando. A minha ida no Equador, quando o Senhor me usou para libertar aquela casa, porque não era a mulher, não era ninguém da casa que manifestava o demônio, era a casa. Ruídos, barulhos, essas coisas. Eu usei muitas das coisas que eu vi ali. E muitas pessoas não acreditam que é a casa, né? Pensa que o inimigo entrou e tá fazendo a grande festa ali dentro, né? Porque é a brecha que você abriu. Exatamente. Mas muitas das vezes é a casa, né? É a casa, coisas que aconteceram naquele território. Ali, é isso. Antes de você chegar. Coisas que aconteceram no território antes de você chegar. E ali era o caso. Muita invocação. A luz da lua, em um ponto da casa, quando ela tocava a casa, a parede, aparecia escritos. A gente tirou foto, eu tirei foto. Porque a gente tentou depois decifrar o que estava escrito. Para você ver o nível daquela casa, o nível de da magia que estava ali. Dentro. Era algo terrível. E assim, nós estávamos ali dentro. Ou seja... E parece filme, porque até nos filmes tem, né? Isso pois aí. Menina. Porque é real, não tem como os filmes inventar. Nossa, eles super criativos. Eles tiram dali dos bruxos mesmo que faz as magias negras. Eles se espelham, né? Se espelham. Para fazer aquele filme. Então, quando você olha, por exemplo, né, para objetos, e eles entram nesses objetos. E é daí que as pessoas ouvem ruídos, ouvem barulhos, coisas caindo. Porque demônios, eles podem se apossar de objetos.
né? Ídolos consagrados. E o próprio apóstolo Paulo, quando ele fala, né, que as pessoas estão ali comendo em mesas de demônios, ele estava falando isso por causa de ídolos domésticos. E a gente não vai muito longe. O inimigo, ele só falsifica, ele só copia. Ele não tem condições de criar. De onde ele tirou isso? Por que ele aprendeu que eles podem entrar num objeto e influenciar aquele objeto para carregar a presença de um determinado ser? Da Bíblia de Deus, a Arca da Aliança, por exemplo. A Arca da Aliança, se tocava, morria porque era a presença de Deus. Moisés, quando falou que ia para determinado lugar, ele falou assim, olha, eu não vou e nem Deus vai. Do que ele estava falando? Ele estava falando da Arca da Aliança. Então, assim, a presença de Deus representava a Arca da Aliança. Ele estava ali, uma centelha do Espírito de Deus dentro da Arca da Aliança. Então, isso eu via de forma, assim, muito nítida, que objetos caindo, porta rangendo, pessoas batendo, lá dentro. E aí, essa questão de que eu comecei a acordar sempre roxa, com batalhas espirituais terríveis à noite, chorando muito, porque até você entender, quem nunca foi treinada, que estava falando antes, quando não há um treinamento, você fala assim, é o próprio Jesus que vem, por misericórdia, porque eu estava cheia de brecha. Eu nem sabia dessas brechas. Então, como ele ia me dar a vitória? Então, primeiro, ele começou a me ensinar sobre esses tronos. Olha, esse aqui é essa aqui é Lilith, Astarote. E ele começava a me mostrar, né? E aí ele explicava, ele faz isso, Moloque está aqui por causa disso, esse está aqui por causa daquilo. E ele começava a me ensinar. E quando eu busquei a liderança na época, e não foi por culpa deles, porque eles foram treinados assim, que foram treinados assim, que foram treinados assim. Então, o que a orientação que eu tive? Olha, você tem que orar para isso parar, porque assim, isso não é normal. Não existe demônio com cara bonita, assim, do jeito que você está vendo. Não existe esse negócio de ficar vendo. Eles não acreditavam ali, né? Não existe esse negócio de você ficar vendo anjo, sabe? Não existe isso. Então, você ora para parar. E na hora que eu estava falando com ela, eu falei assim, ele apareceu aqui agora. E eu estou vendo ele aqui. E ela falou assim, repreende. Olha, só que, gente, batalha espiritual está longe de estar repreendido em nome de Jesus. Não é assim tão fácil. Não, né? não. Jesus, quando ia expulsar um espírito, ele se dirigia ao espírito. Ele falava, espírito surdo e mudo, sai dele. Espírito imundo, sai dele. Ele sabia com quem que ele estava lidando. E foram essas identidades que o Senhor me trouxe. Porque a gente fala, a gente luta contra principados, potestades, hostes da maldade. Ok, mas que principados são esses? Porque a Bíblia cita vários. E eles trabalham e atuam em áreas diferentes. Moloque, por exemplo, atua no tempo. Atua roubando e atacando primogênitos, roubando e atacando tudo que é prioridade que você tem na tua vida. Moloque, ele tem um exército de gafanhotos que consomem os anos das pessoas. Porque lá na Grécia, por exemplo, é chamado de Cronos. Em Roma, Saturno. Então, ele atua no tempo. Lilith, ela vai atuar em tudo que é perversão sexual e magia negra. Ela vai trazer doenças específicas sobre as pessoas, essas maldições de geração em geração. Ela é chamada mãe dos sanguessugas. Ataques sexuais à noite, íncubos e súcumbos, é tudo ali, regidos por ela. Então, cada um deles faz uma coisa diferente, atua de forma diferente. Você não pode tratar tudo como o diabo. Uma e acabou, coisa só, é isso. Porque assim você não consegue ignorar o que você acaba ignorando os ardis de Satanás. Você não consegue ir em frente e usar as armas certas. Por exemplo, contra Leviatã, o Senhor fala a espada forte e longa do Senhor. Então, se você está sabendo que você está sofrendo um ataque de Leviatã, ou alguém que você está cuidando, ou perto de você, é Leviatã que está atacando, o que você vai usar? Você vai usar duas armas. A primeira delas é se humilhar perante Deus e o jejum. Por quê? Porque ele é o pai dos orgulhosos. A segunda delas, palavra dia, noite e dia. A espada é longa, forte e longa do Senhor. Isaías 27. O Senhor usa a espada forte e longa. E quem repreende Leviatã é o próprio Deus. O próprio Deus fala isso para Jó.
Você não pode fazer isso. O que você pode fazer? Mas ele pode. Então, Pai, em nome de Jesus, o Senhor que pode repreender Leviatã agora, que o Senhor venha com a sua espada forte e longa e corte as influências de Leviatã sobre a minha vida. Lilith, ela é citada em Isaías 34:14, a arma de destruição contra ela é a vassoura de destruição que varre as corujinhas, né? As corujas são espíritos noturnos que varrem para longe. Então, Senhor, em nome de Jesus, envia anjos e anjos com vassouras de destruição, sua vassoura de fogo, Senhor, para varrer essas corujinhas para longe. Por quê? Porque você sabe a arma certa contra cada principado. Isso. E isso é só o próprio Deus que vai te dar e a palavra. Porque a salvação é pela graça, você não precisa fazer nada para você conquistar a salvação. Mas a libertação é pelo conhecimento, e conhecimento da verdade. E a verdade é Cristo, e Cristo é a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Toda a verdade está em Cristo. Então, o conhecimento da palavra é que traz a libertação. Por isso que muita gente é salvo, morre salvo, mas não morre liberto em muitas áreas. Tem áreas que nunca romperam, ele não sabe por quê, mas porque ele não conheceu a verdade que vai libertar ele, a vida financeira dele, que vai libertar o casamento dele, que vai libertar, né, a estrutura do chamado dele. Não sabe. A verdade nos libertará, né? A verdade liberta. A verdade liberta. Então, como que foi esse processo da casa? Como que ficou? Moral da história é que eu saí dali descredibilizada ainda, né? Por quê? Primeiro que eu precisava, como eu te falei, a questão do domínio próprio. Se as pessoas não acreditam, você não tem que sair brigando com todo mundo, tentando impor as coisas, né? E isso acabou acontecendo comigo. Eu tentando mostrar para as pessoas, desesperada com o que estava acontecendo, porque eu estava com visão aberta. Eu via anjos, demônios, anjos caídos o tempo todo. Foi um processo que, se Deus não tivesse comigo, eu tinha enlouquecido. Porque ninguém aguenta ver o mundo espiritual assim o tempo todo. E eu sentia muita dor por causa disso. Eu sentia muitas dores no corpo, né? Por ter acesso ao mundo espiritual como eu estava tendo. E a partir dali, as minhas missões acabaram. O tempo foi passando e o Senhor me apresentou trono a trono. Eu cheguei em casa, achei que tinha acabado. Não, o Senhor falou assim: eu vou te apresentar 12 principados. Esses 12 principados, eles estão relacionados com as 12 tribos de Israel e estão relacionados aos 12 signos do zodíaco. A astrologia é o maior engano da humanidade. Eles são príncipes do poder do ar. A Bíblia fala que eles regem os sistemas mundiais, que antes estávamos neles, quando estávamos em pecado. O que são os regentes? Os regentes são os signos. Você observa que a cada mês a astrologia, e o satanismo usa muito a astrologia para invocar um regente diferente. Então, no início da primavera vem Marte, e associa a um signo de Áries, por exemplo. Né? Depois vem outros regentes. Cada um desses regentes são anjos caídos, porque eles tomaram espaço nas regiões celestes. A tua luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestes. E onde está a sua bênção? Também está lá. A Bíblia diz também no livro de Efésios: porque Ele nos abençoou com todas as bênçãos que antes estavam apenas para os judeus, em Cristo, nas regiões celestes. Onde está a sua luta, está a sua bênção. Quando Canaã foi desocupada, porque o povo foi lá para o Egito naquela época da fome, vieram os cananeus e entraram. Então, a realidade é uma só. A gente luta nas regiões celestes para expulsar esses principados desses territórios, expulsar essas potestades que estão comandando as vontades das pessoas. As potestades, elas outorgam autoridade para esses principados. E era o que acontecia lá na Ilha da Magia, que a gente não entendia. Na Ilha da Magia, em Florianópolis, havia esse bairro específico que era campeão de pessoas se suicidando. Quando você vê atitudes em massa, pode saber, potestade. São as potestades que estão fazendo isso. As potestades, elas dominam a vontade, elas dominam toda uma cultura do local. E essas potestades, elas outorgam, elas entregam aos principados o direito legal de agir naquele território. A palavra potestade é isso.
de fato. É como no Japão, né? Ali, suicídio. Nossa, é muito suicídio ali. O que é isso? É uma potestade. Potestades. E as potestades, elas são diferentes. São potências que outorgam, entregam autoridade. Por exemplo, a gente tem um exemplo eu costumo falar que potestade é como se fosse um sistema, e nesse sistema, várias cabeças. As cabeças são os principados. Um único sistema que sustenta algo para que esses principados se movam. Lá em Apocalipse está dizendo que o dragão de 7 cabeças, sim. né? Ele entregou para o anticristo, para a besta, o seu poder. Então, principados, eles atuam, mas eles atuam mediante uma carta de autorização. Então, quando você quer romper com a estrutura daquele local, você precisa fazer uma guerra a nível de potestade. Você não vai diretamente no principado. É a nível de potestade. As potestades, então, pedir para o Senhor para enfraquecer as potestades daquele lugar e para tomar a autoridade que foi outorgada ao principado. Porque ali era uma cultura. As pessoas se suicidavam. Ali eram potestades que estavam agindo. Então o Senhor começou a me ensinar sobre os principados, potestades, hostes da maldade e os governantes. Os principados, eles são os príncipes, como o príncipe da Pérsia. Eles dominam sobre determinada região. Quem deu para ele autoridade para ele estar ali? São as potestades. Elas são alimentadas pelo quê? Elas são alimentadas pela ordem de baixo, que são as hostes espirituais, que são os demônios, que trabalham para essas potestades, se alimentando da iniquidade daquela região. É por isso que você vê em lugares onde a miséria impera, no outro lugar é o quê? É sexo. No outro lugar é promiscuidade, no outro é o engano. Isso. Então, cada lugar, as potestades do lugar, elas recebem, né, desses dominadores e entregam para cima. Para quem? Para as potestades. Essas potestades falam assim, ok, esse lugar aqui, ele é meu. Por quê? Porque houve uma iniquidade em conjunto, por isso que eu te falei lá atrás. Quando você vê principados territoriais, quando você vê demônios territoriais, isso daí está num nível acima, está no nível de potestade, precisa de arrependimento em conjunto. É como a Índia, né? É um nível de escassez ali, né? Gente, que coisa, é um lugar que você não vê assim, não vê Deus ali, né? Não vê Deus. Não vê Deus. E um dos lugares mais idólatras, com tantos deuses que não salvam. Isso. Com tantos deuses que não salvam. Meu Deus. Bom, e ali Deus começou a mostrar tudo isso para você. E foi o seguinte, quando eu saí dali, e isso é uma coisa muito importante, quando você é chamado para a batalha espiritual, você não tem que ter medo da rejeição. Você não tem que ter medo do descrédito, porque isso faz parte. Quando você se humilha perante Deus, Ele vai te exaltar. Então esse é o primeiro passo. Você começou a ter muito isso? Assim, as pessoas... Na verdade, ali na própria base em si, eu já experimentei isso, tanto da liderança quanto dos colegas, e pela minha falta de autoridade também, né? E de domínio próprio. Isso eu dei legalidade, eu dei brecha. Saindo dali, o Senhor falou assim, agora eu vou te ensinar, eu vou ministrar sobre a sua vida, eu vou te contar sobre os tronos e sobre os segredos que estão escondidos, que eu reservei para a sua geração. Em algum momento você que não queria, não tinha medo assim de as pessoas, né, te rejeitar? Você não queria tudo isso? Na verdade, assim, eu fui treinada para não ter. Esse propósito, né, que Deus colocou, esse chamado. Você queria rejeitar? Não. Não? Não, porque eu sabia que não tinha volta. E eu sabia que mesmo se Deus fechasse os meus olhos espirituais para aquilo tudo, eles continuariam lá. Sim. Eu queria ir adiante. Porque o pior eu já tinha passado. Que era